E aí pessoal, tudo jóia? Eu sou o professor Luiz Gustavo, aqui do NEAF. Nesse vídeo, pessoal, a ideia é a gente bater um papo aí de maneira bastante objetiva, né, dos principais tópicos sobre parcerias público-privadas, né? Antes de nós entrarmos na lei propriamente dita, na lei 11.079, é importante frisar o seguinte, pessoal, parceria público-privada é uma espécie de concessão de serviço público. Então podem pensar da seguinte maneira: concessão de serviço público é uma maneira de delegação pelo Estado da prestação ou apenas a execução de serviços públicos a particulares, a consórcios de empresa ou a empresas que venceram uma licitação específica. Aí elas passam, portanto, a executar, apenas executar um serviço público delegado, descentralizado pelo Estado. Lembrando que o próprio nome diz, né, o nome ajuda, serviço público, ou seja, a titularidade de um serviço público fica com o Estado. Por vezes, por um permissivo constitucional, que a gente tem no artigo 175 da Constituição, artigo 175, a Constituição autoriza, não é, que o Estado proceda a certames licitatórios, escolhendo pessoas privadas para prestar, somente executar serviços públicos. Então, a titularidade permanece com o Estado, o que o particular faz é apenas a execução ou prestação. Legal? Então, isso é uma coisa importante que nós temos que frisar para vocês. Concessão, ou melhor dizendo, parceria público-privada é uma espécie de concessão de serviço público. Bacana? Lembrando que a norma geral acerca de concessão de serviço público é a Lei 8.987. Ela foi a lei que veio primeiro, né, do ano de 1995. A lei das PPPs é de 2004, portanto, 9 anos posteriores. Então, a ideia é, pensem que a 8.987 é a regra geral. A PPP é, digamos, uma especificidade dessa concessão. E qual é, pessoal, substancialmente, a grande diferença que há entre concessão, né, a concessão comum, digamos assim, e a parceria público-privada? Na concessão, digamos, comum, o que nós temos é que o Estado não vai desembolsar nada. Ele vai realmente conceder a execução para aquele parceiro privado, né, para aquele contratado, melhor dizendo, para aquela concessionária. Aquela concessionária, aquele consórcio, aquela empresa vai executar o serviço e a remuneração daquela empresa virá das tarifas pagas pelos usuários dos serviços públicos. O Estado não desembolsa nada a princípio, tudo bem? Então, não é, digamos, da lógica da concessão comum haver desembolso, ou seja, o Estado empenhar verbas públicas, recursos públicos na prestação de um serviço público que justamente foi delegado, foi descentralizado a uma empresa, a um consórcio de empresas. Então, não há que se falar, portanto, em gastos públicos, né, em desembolso público para um serviço que foi concedido por força da Lei 8.987 de 95. Bacana. Na PPP, aí não, pessoal, o próprio nome diz parceria público-privada, ou seja, uma parceria, há um compartilhamento de riscos. Digamos que o Estado saiu daquele pedestal que a gente entende, não é, que o direito administrativo, de uma maneira geral, ele já pressupõe uma desigualdade jurídica entre o Estado e o contratado, entre o cidadão, justamente porque o Estado tutela, persegue a realização do interesse público. Então é natural, o ordenamento jurídico confere que em certas circunstâncias o Estado tenha essa, digamos, superioridade, uma relação jurídica desequilibrada com um contratado. Se nós pensarmos num contrato administrativo lá, que vigora sob a égide da Lei 8.666, há uma nítida desigualdade. O Estado tem cláusulas exorbitantes, ele pode rescindir unilateralmente, pode fiscalizar, pode impor sanção, faz a ocupação provisória de serviços de bens, no caso de serviços essenciais, rescinde e tudo mais. Então o Estado faz coisas que numa relação jurídica entre iguais, a gente não tem isso, né? Não é admissível numa relação jurídica entre iguais. Mas quando o Estado é parte de um contrato administrativo, isso se torna viável, isso se torna possível e claramente admitido pelo ordenamento jurídico. Agora, numa PPP, o Estado meio que desce um pouco desse pedestal em que ele se encontra e ele meio que não vai se igualar, mas ele abaixa um pouquinho e se aproxima mais em relação ao contratado, ao concessionário. Legal? Então, a PPP
Por outro lado, eu disse para vocês que na concessão comum o Estado não desembolsa nada. A concessionária vai lucrar, vai auferir receitas da tarifa que cobra do usuário. Agora, na PPP, existe o quê? A própria administração remunera integralmente esse concessionário, ou então o Estado complementa a tarifa paga pelo usuário para quê? Para manter que essa tarifa para o usuário seja baixa. Então o Estado, digamos, subsidia, né, transfere recursos públicos para o concessionário, para o parceiro privado, mantendo uma tarifa baixa para o usuário. Então, em suma, só para resumir, a PPP admite, e na verdade a lógica dela é o Estado também pagando alguma prestação, tendo alguma contraprestação, pagando algum dinheiro, né, falando em português mais claro, ao parceiro privado para a execução daquele serviço público. Esse pagamento do Estado não ocorre na concessão comum, lá prevista, né, de maneira, enquanto norma geral, né, prevista na Lei 8987. Então, na PPP, o Estado banca ou integralmente ou parcialmente a prestação do serviço público. Legal? Então, essa é a principal diferença que nós temos entre a concessão e a espécie, né, de concessão chamada de PPP. Legal? Gente, só para não deixar passar em branco, né, sempre importante frisar que lá no artigo 175 da Constituição, a gente tem a previsão mãe, né, digamos assim, é a previsão principal lá na Constituição que fala sobre concessão ou permissão. Esse artigo é importantíssimo e tem que tomar cuidado com essas palavras, pessoal. Incumbe ao poder público na forma da lei, essa lei é a 8987, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação. Então não se pode admitir, não se pode cogitar dispensa de licitação para concessão ou permissão de serviços públicos. Não se admite. Falou em concessão de serviço público ou permissão de serviço público, tem que ter licitação. Faça um alerta. Aqui, pessoal, pensando na permissão apenas, cuidado que existe permissão de uso de bem público. A permissão de uso de bem público, eventualmente, pode até se dar sem licitação. Eventualmente, a regra geral é haver ao menos um chamamento público ou até um certame licitatório, é perfeitamente possível que aconteça, mas lá na permissão de uso de bem público é outra coisa. Aqui estamos falando de permissão de serviços públicos, onde sempre deve haver licitação. Na concessão, muito mais. Com certeza vai haver licitação, inclusive aqui apenas modalidade de concorrência. PPP também apenas concorrência, legal? A prestação de serviços públicos. A lei disporá sobre o regime das empresas concessionárias e permissionárias, essa é a lei 8987, né? Essa lei aqui também. Que mais? Direitos dos usuários, política tarifária, obrigação de manter serviço adequado. Isso é a previsão mãe aí acerca de serviços públicos que nós encontramos na Constituição Federal. Legal? O que mais, pessoal? Agora, alguns artigos, apenas alguns artigos iniciais, aí, os mais importantes da PPP. O artigo 1º fala de normas gerais, né, para aí a PPP, celebração de PPP, e aqui eu quero chamar muito a atenção de vocês, que isso aqui é bem importante. Vejam o âmbito de aplicação da Lei 11.079 de 2004, que é a lei das PPPs. Olhem só, pessoal, presta atenção. Esta lei aplica-se aos órgãos da administração pública direta dos poderes executivo e legislativo. Veja, pessoal, judiciário não celebra PPP. Vejam que interessante isso. Poder judiciário não celebra PPP, apenas executivo e legislativo. Portanto, se o judiciário quer construir um prédio, sei lá, uma nova sede de um fórum, né, tem recursos para isso e quer fazê-lo por PPP, quer contratar, né, por fazer uma concessão daquela obra com uma PPP. Ele pode? Não pode. PPP não se aplica para o judiciário, apenas a administração pública direta do executivo e legislativo, o judiciário está fora. Bacana? Aos fundos especiais, aí entra a administração indireta também. A autarquia pode celebrar PPP, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estado, Distrito Federal e municípios. Então, o principal conselho, a principal dica que eu dou para vocês é que o judiciário não celebra PPP. Está expresso na Lei 11.079, logo no parágrafo único do seu artigo 1º. Legal? Uma diferença importante que se tem que saber, concessão patrocinada e concessão administrativa.
Concessão patrocinada é aquela em que a concessionária cobra do usuário uma certa tarifa, essa tarifa tem que ser módica, tem que ser um valor reduzido que proporcione um amplo acesso da população a usufruir daquele serviço, enfim, justamente para manter essa tarifa módica, para não haver, digamos, um excesso de lucro, né, por parte do parceiro privado, o que se faz? O poder público faz o que a gente chama de subsídio. Então, assim, para manter a tarifa baixa, o poder público vai lá e remunera o prestador, o concessionário, pelo serviço. Exemplo clássico que nós temos disso aqui na cidade de São Paulo, para quem é aqui da cidade de São Paulo, costuma usar metrô, a linha 4 amarela do metrô é uma concessão patrocinada, é uma PPP celebrada com consórcio. A tarifa para você usar a linha 4 amarela é a mesma tarifa do sistema de metrô totalmente público, né? As outras linhas, linha 1, 2, 3 do metrô, por exemplo, são públicas, são aí administradas, gerenciadas integralmente pelo metrô, que é uma empresa pública do estado de São Paulo. Então o metrô gerencia, está na mão dele. Agora a linha 4 amarela é uma PPP. Você paga, mas o estado de São Paulo complementa a remuneração do prestador da concessionária com verba orçamentária. É aquela diferença da concessão comum para a parceria público-privada. Então, é um exemplo de concessão patrocinada. Legal? Ó, envolve contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários. É o típico caso da linha 4 amarela do metrô. Concessão administrativa, por outro lado, é o caso em que a administração pública é a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra, fornecimento e instalação de bens. Então, apenas a administração pública é a usuária do contrato, ela vai pagar o concessionário, ou a única coisa é que aqui o usuário não vai pagar nada para o poder público. Legal? Eventualmente existindo um usuário, claro. Outra coisa importante, pessoal, não constitui PPP. A concessão comum, até porque a concessão comum é uma concessão comum, lá da Lei 8987, aqui a disciplina da 11079 é outra, quando não envolver contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Como a gente já havia comentado, concessão comum não envolve desembolso por parte do Estado. A PPP é a que envolve isso. E aí, outra dica importante, esse valor, pessoal, foi atualizado em 2018, cuidado, né? Fiquem atentos aí, alteração recente da legislação, é vedada a celebração de contratos de PPP menor que 10 milhões, ou seja, para celebrar uma PPP, o contrato tem que ser superior a 10 milhões de reais. Esse valor anteriormente era de 20 milhões, pessoal. A legislação reduziu para 10 milhões, é o que está valendo. Então, um contrato de 11 milhões de reais, por exemplo, pode ser celebrado por PPP. Antes dessa alteração legislativa recente, que era 20 milhões, 11 milhões não poderiam ser celebrados aí mediante uma PPP. Agora pode. Então a legislação visou aí, ela pretendeu ampliar o âmbito, né, o alcance de celebração de PPPs. Então agora, abaixo de 10 milhões, pode celebrar PPP. Legal? Não pode a PPP ter um prazo inferior a 5 anos, então o prazo máximo da PPP é de 35 anos, então entre 5 e 35 anos é o prazo que se entende que a PPP deve durar. A lei fala que é entre 5 e 35 anos. E outra vedação também, pessoal, não pode a PPP tratar exclusivamente de fornecer mão de obra. Então, PPP não pode falar só apenas de fornecimento de mão de obra, vedação legal, e fornecimento e instalação de equipamentos ou execução de obra pública. Você não pode apenas executar uma obra pública com o PPP. Você tem que ter algo a mais aí dentro dessa lógica que a lei está instituindo aqui. Legal? Para fechar, pessoal, para entender que, digamos, o Estado desceu daquele patamar de desigualdade, até de superioridade, podemos pensar assim, que nós temos num contrato administrativo da Lei 8666, que o Estado nitidamente é desigual, vejam só o que diz o inciso 6º do artigo 4º. Há uma repartição objetiva de riscos entre as partes. Ou seja, os riscos do empreendimento vão ser partilhados entre o parceiro privado e o parceiro público. Então veja que a lógica dessa concessão já é outra, já é uma aproximação do Estado. O Estado está preocupado em realmente não deixar o contratado na mão, enfim, está preocupado com que o serviço seja bem executado e ele admite, inclusive, ficar no prejuízo, né, eventualmente, se assim for o caso. Veja que se fala em realmente repartilhar riscos com o parceiro privado.
Então, vai ao encontro daquilo que nós conversamos, de que o Estado ficou um pouco mais próximo do particular na lógica dessa concessão aqui, que nós denominamos de PPP tratada na Lei 11.079. Legal? Então era isso, gente, uma rápida conversa acerca desses artigos iniciais da Lei 11.079, que nós entendemos aí ser fundamentais para a prova de vocês, quando vocês têm aí pela frente a Lei 11.079, o tema, né, de parcerias público-privadas pela frente. Legal? É isso, pessoal. Espero ter ajudado com essas dicas. Bons estudos para vocês. Até uma próxima.